Cumprimento senhores e senhoras aqui presentes, obrigado Douglas Medeiros, vereadores. E eu subo essa tribuna dessa noite, pela primeira vez aqui na Câmara de Jundiaí, com um misto de alegria e também de perplexidade. Alegria de ver os senhores e senhoras, pessoas aqui nessa noite, que se preocupam com a vida humana, com a defesa da família, com a defesa da vida. Isso nos causa uma alegria. Mas também uma perplexidade no sentido de que, em pleno 2023, depois de ter passado por uma pandemia, como nós passamos recentemente, onde a ciência foi elevada quase a um status próximo de Deus, nós temos que nos reunirmos para afirmar coisas tão óbvias como o direito à vida humana, para afirmar coisas tão óbvias como a definição de pessoa humana. É uma afronta à nossa inteligência. Nós temos que nos reunirmos para falar dessas coisas que a humanidade, sabidamente, ao longo de milênios, que já tem vivido, conhece de forma natural. Mas parece que agora um grupo de pessoas questiona o que é a vida humana e o que é uma pessoa humana. Então, eu faço aqui, dessas breves palavras, um pouco de uma reflexão que eu ouvi do deputado Rogério Santos. Ele fez recentemente na Câmara de Deputados em São Paulo. E o deputado Rogério, inspirado por sua vez pelas palavras do então deputado Reinaldo Augusto, falava que essa ADPF que está sendo votada neste momento fere dois princípios muito importantes. O primeiro é a dignidade da pessoa humana, porque cada ser humano tem um valor em si mesmo. Cada vida humana é inegociável, seja no ventre materno, seja uma pessoa com 100 anos de idade. A vida humana não é um meio para uma finalidade a ser alcançada. A vida humana, ela é uma finalidade em si mesma. A vida humana tem sentido independente da condição em que ela se encontra. Se a pessoa nasce numa favela ou num lugar rico, a vida humana tem o mesmo valor, tem o mesmo sentido. E se nós entrarmos neste modo de ver a vida humana, achando que é negociável, que pode aprovar, que pode negociar, que pode abrir um plebiscito para decidir o que é ou não a vida humana, nós estaremos dando um grande passo para trás no desenvolvimento humano. Em todos os momentos da história em que a dignidade humana foi colocada em questão, nós vimos as piores atrocidades acontecerem. Citaram aqui, por exemplo, o caso da Segunda Guerra Mundial, onde viam os poloneses como não pessoas, a escravidão, onde viam os negros como não pessoas, e tantos momentos da história, e agora nós vamos repetir isso, onde a vida no ventre da mãe não é uma pessoa. O PSOL usa no seu argumento para defender a ADPF de que aquilo que está no ventre da mãe é uma criatura humana intrauterina, justamente para tirar o termo pessoa, que tem os seus direitos garantidos. E o segundo ponto é que essa ADPF fere frontalmente a organização dos poderes no nosso país. É óbvio que não se deve colocar a vida humana numa mesa para discutir se ela deve ou não ser tirada em qualquer momento da vida humana. Isso vale para o aborto, vale para a eutanásia, vale para todas as formas que a cultura de morte tem atacado a vida humana. Mas ter este assunto sendo discutido e aprovado via STF é uma afronta à democracia brasileira. E nós não podemos encarar isso de uma maneira tão aceitável como nós estamos fazendo. Nós não podemos permitir isso. A vida humana, ela precisa ser defendida em todas as situações. E isso é tão sério. Isso é uma coisa tão entranhada no brasileiro, a defesa da vida, a sua negação à ideia do aborto, que veja, até nas eleições para vereadores, que nós sabemos, vereador não decide esse tipo de assunto, nem passa por eles, mas até nessas eleições as pessoas perguntam: qual é a sua posição em relação ao aborto? E dependendo da posição da pessoa, ela perde o voto, se ela for favorável.
Tamanha é a preocupação do povo brasileiro nesse sentido. Então nós precisamos manifestar essa preocupação que nós temos de forma prática. Parar de ficar apenas ouvindo e aceitando e nos mobilizarmos, nos organizarmos para trabalharem na expansão do bem, na defesa da vida, na defesa da família, na educação, pois nós entendemos que a cultura de morte se infiltrou na educação e os nossos jovens têm sido formados desde pequeno para defender essa cultura maléfica. E também na defesa da vida, onde nós organizamos grupos de pessoas que queiram trabalhar para o bem da vida e o bem da família. Por isso, eu faço aqui esta convocação. Apesar de todo o clima negativo que esse assunto traz, que é a questão do aborto, a cultura da morte, eu mantenho a esperança, porque a esperança não engana. E como nos ensina Agostinho de Hipona, a esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. A indignação para que nós não aceitemos a realidade como está, nefasta como está, e a coragem para que nós possamos mudá-las. Por isso, eu peço a todos os homens e mulheres, e crianças também, jovens, indignados e corajosos que estão nos ouvindo agora, que se unam a nós, que venham compor conosco este grupo de pessoas que quer trabalhar pela defesa da vida, pelo bem comum. Apoiem iniciativas de pessoas que defendem a vida. Perguntem a opinião das pessoas que querem o seu voto para alguma coisa. O que ela pensa disso? Não se deixe dominar pela cultura de morte. Para finalizar, queria agradecer ao Douglas Medeiros, com quem eu tenho aprendido muito sobre a defesa da vida. Estou vendo o que está acontecendo e aprendo muito com a ousadia que o Douglas tem, e até estendo a essa Câmara de Vereadores, porque em todos os momentos em que foi chamada a defender a vida, essa Câmara de Vereadores se posicionou favorável à vida. Encerro minhas palavras pedindo que não desanimem, não percam a esperança e vamos continuar trabalhando, defendendo a vida. Obrigado.